Seja muito bem-vindos ao nosso canal, seu canal Curso Bíblia Hoje. Meus irmãos, que alegria estarmos aqui mais uma vez, estudar a palavra do Senhor, realmente crermos na certeza que Ele fala conosco diante dessas escrituras maravilhosas, ensinamentos de Jesus. Eu tenho certeza que você tem sido edificado, você tem realmente tido a certeza, que você tem feito a vontade do Senhor a partir do momento que você obedece e pratica, os ensinamentos de Jesus, o qual estamos aprendendo aqui no seu Evangelho, no livro de Mateus. Nesse vídeo vamos, ainda no capítulo 12, a partir do versículo 31 agora, vamos finalizar esse capítulo 12, vai ter ensinamentos preciosos hoje, e antes de orarmos, eu vou pedir, para orarmos, aliás, vou pedir para o Eli estar fazendo essa oração para que Deus abra os nossos corações, os nossos entendimentos, para que a gente venha aprender cada vez mais dele. Amém. Ore conosco. Pai, nesse momento a gente estamos na Tua presença, Senhor, para agradecer pelo privilégio, a oportunidade de meditar em cada ensinamento Teu Evangelho tão precioso. E principalmente, Senhor, por compartilhar daquilo que o Senhor tem nos ensinado e quantas vidas poderão acompanhar depois esses vídeos, esse curso sobre o Evangelho do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos ajudar a entender mais, mas principalmente a viver como discípulos teus, Pai. Fazendo outros discípulos com amor e dedicação, perseverando no ensino, ó Pai, desse Evangelho que nos proporciona vida eterna na Tua presença, a começar hoje, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Abra suas Bíblias, capítulo 12 do livro de Mateus. Vamos ler a partir do versículo 31. É muito importante que você acompanhe conosco aí da sua casa, com sua Bíblia aberta, tá bom? Diz assim: por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Muito bem. Nós estamos aprendendo nesse curso sobre como interpretar corretamente os ensinamentos de Jesus, que infelizmente ao longo das gerações foram distorcidos, muitas vezes foram criadas heresias, seitas, com base em cada ensinamento de Cristo, nas palavras do Senhor. E hoje nós temos algumas delas aqui presentes também. Sempre nesses estudos temos observado o que realmente Jesus quer dizer em cada frase, dentro do seu contexto. E aqui o contexto que nós começamos a observar desde o início do capítulo 12, quando Jesus é provado, mais uma vez, pelos fariseus, chefes dos sacerdotes, mestres da lei, todas as classes que entendiam que deveriam seguir estritamente a lei de Moisés e colocaram Jesus à prova com base nela. Mas aqui em especial, nós podemos iniciar Jesus ensinando a respeito da blasfêmia, como ele falou no texto anterior, no vídeo anterior, como nós lemos, no início do capítulo 12, que a blasfêmia era justamente a incredulidade daquele povo, não acreditar nos ensinamentos e não querer seguir realmente Jesus, apesar deles estarem sempre ao lado de Cristo ali, colocando ele à prova, mas não estavam dispostos, Jesus conhecia o coração deles, a realmente abandonar a vida que eles viviam, para seguir realmente a Cristo. E, em especial, eu gostaria de destacar, a partir do versículo
34, quando Jesus chama eles de raça de víboras. E ele questiona: como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. E aí a gente vai entender dentro desse contexto o que realmente Jesus quer dizer quando ele diz no 36: mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Quando a gente lê isoladamente esse verso 36, dá a impressão, aparenta, que Cristo está falando em relação a todo aquele, como eu ou você, toda pessoa que proferir uma palavra que seja torpe contra o irmão. Isso não é bom, isso não é da vontade do Senhor, a gente sabe. Mas dentro do contexto aqui, não é isso que Jesus está falando. Em especial, nós analisamos que Jesus se refere justamente a essa raça de víboras. Essas pessoas que estavam blasfemando contra o próprio Cristo, né? O Espírito Santo atuando por meio do Evangelho na pessoa de Jesus. E aí eles estavam sendo incrédulos quanto a isso, né? Rejeitando o próprio Evangelho. Então, no dia do juízo, a gente entende que haverá como o verso 37 diz, uma absolvição, né, por suas palavras, ou uma condenação também pelas palavras. Mas as palavras de rejeição ao Evangelho, o único que pode transformar e que pode salvar por meio de Cristo Jesus. Esse Evangelho que é com base centralizado na pessoa do Senhor Jesus. A vida dele, como ele viveu, fazendo discípulos e aceitando pessoas pecadoras como nós, para que elas possam ser instrumentos, digamos assim, nas mãos do Senhor, para que haja também um processo de discipulado pelo qual o Senhor Jesus nos chamou, e assim uma transformação de vidas. E com isso a gente vai encontrar muita rejeição, aceitação, claro, porque o Senhor não falha, mas também rejeição, como assim a gente viu aqui nesses fariseus e as outras classes. Amém? Amém, muito bem. Agora, a partir do versículo 38, continue conosco. Diz assim: então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Muito bem. É interessante, né, notarmos que os fariseus, né, e agora mais um grupo se junta com os fariseus, os escribas, né, outra também, pessoas que estudavam as escrituras, né, juntamente com os fariseus que estudavam as interpretações da lei. E vemos, né, mais uma vez a questão dos questionamentos, das perguntas. É importante notarmos, né, e Lucas não deixa esse detalhe passar, que eles não estavam perguntando, não estavam questionando porque eles queriam crer em Jesus, né? Eles estavam perguntando, questionando porque eles queriam tentar Jesus, eles queriam encontrar algum erro, alguma falha, né, realmente na fala de Jesus. E neste momento, né, eles pedem, né, um milagre, eles pedem um sinal miraculoso, extraordinário, sobrenatural. E eles, conhecedores da palavra, eles sabiam que muito bem, né, eles sabiam muito bem que eles tinham autoridade para pedir isso, né? Quando a gente vê o Velho Testamento, a gente vê os profetas, a gente vê diversas pessoas pedindo tais sinais a Deus, né? Como Moisés, como Gideão, pedindo fazendo prova de Deus, alguns sinais, né? Mas deixa bem claro que eles queriam crer em Jesus Cristo, crer em Deus, aliás, de Israel, e eles tinham realmente seu coração voltado para Deus, diferente dos fariseus e desses escribas que queriam apenas tentar, né, o Senhor Jesus Cristo. É por isso que a resposta dele, né, deixando bem claro que aquela geração era uma geração perversa e adúltera, pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas.
E ele vai dizer qual sinal é esse, o qual Jonas passou 3 dias e 3 noites, né, no ventre do peixe. E é interessante notarmos, né, bem claro aqui, que de fato Jesus, né, deixa bem claro que os fariseus eles estavam acusando Jesus de todo tipo de estar cheio ali de demônios, né, de ser o líder dos demônios, justamente porque os seus corações estavam cheios de maldade, né? Jesus deixa bem claro o estado daquelas pessoas de perversas, né, de realmente adúlteros no sentido de que realmente eram infiéis, né, diante realmente da lei, dos ensinamentos de Deus. Eles eram realmente adúlteros, né? Eles eram realmente perversos e depravados em seus estados. Jesus deixa bem claro, né, que o sinal de Jonas, né, no sentido de que a mensagem do arrependimento que foi pregado lá em Nínive, este realmente é o sinal, né? Nenhum sinal miraculoso, apenas a gente entende que milagres, sinais, eles eram apenas para comprovar muitas vezes a fala, muitas vezes a pregação. Eles iam como comprovação. Mas a mensagem do Evangelho sempre foi o arrependimento, nunca foi trazer cura, né, realmente física, mas sim a cura espiritual, que é a cura do pecado. Amém. Glória a Deus. Acompanhe conosco os últimos versículos, né? E você vai ter aquela missão, desafio, né? Que a gente deixou nos vídeos anteriores, de estudar com alguém esses últimos versículos. E aí você entender o processo de discipulado, o que é o Evangelho, o que é fazer discípulos, interpretar também os textos corretamente de acordo com esse contexto que a gente está apresentando. Muito importante para a gente não distorcer, né, os ensinamentos de Cristo e principalmente para ser fiel à mensagem que está escrita. Amém? A partir do versículo 43 diz assim: Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, como não o encontra, E diz: Voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Muito bem. Então, são muitos ensinamentos preciosos, podemos aprender com o próprio Cristo e entendemos que esse é o modelo de vida a ser seguido. Nós oramos para que você que está nos acompanhando, não importa quando, se é hoje, se no futuro distante, em que esses vídeos estão sendo produzidos, mas a gente entende que você está vivendo um chamado. A partir do momento que você começa a conhecer esse Evangelho, você é chamado por Cristo para viver para a glória dele, né? Então, para que nós possamos reconhecer que nós estamos aqui para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado de geração em geração, assim como tem sido, né? E nós oramos para que você possa ser um discípulo verdadeiramente que dê frutos para a glória do Senhor. E você vai ficar assim com esse... Gostaria de também sugerir que você reúna a sua família, né, e lê esse texto novamente, esses versículos, tenta entender, e você pode também colocar nos comentários suas dúvidas, né, e o que você gostaria que a gente comentasse também, ou motivos de oração, para que a gente possa realmente fazer um estudo bíblico, em que você está realmente participando e possa interagir mais conosco, tá certo? Muito obrigado pela atenção e paciência de sempre, mas principalmente que seu amor possa crescer cada dia pelo Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe e até a próxima.